Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje a gente vai falar sobre precificação, sobre estratégia de preço e sobre o famoso pricing, né? Como fazer, como aplicar, quais são as melhores estratégias, como que você faz para subir a sua margem, mesmo vendendo barato. Então, hoje o tema vai ser sobre isso. E com isso, eu tenho um grande convidado meu aqui, meu sócio, atual CEO do nosso grupo de educação, Jameli Matos. Olá para todos, sejam todos bem-vindos para a gente falar sobre estratégia de precificação, o pricing. E o pricing é importante, né? Cara, hoje, dentro de qualquer segmento, o pricing define a vida ou a morte de uma empresa. Em supermercado que as margens são muito pequenas, que a gente fica disputando um centavo com concorrência, mais do que nunca, aprender a precificar pode ser diferença competitiva, porque comprar bem e comprar em volume, todo mundo está comprando, assim, as redes maiores e tal. Qual a diferença do cara que vai comprar com volume e do cara, se eu sou grande, tanto grande como os outros, eu também compro com volume alto. E chega num ponto que a indústria não consegue vender para você mais barato. E aí a estratégia está exatamente se aprender a precificar para se tornar competitivo frente a frente com o consumidor, né? Perfeitamente. E mais do que nunca, né, você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer os seus produtos, conhecer os seus clientes, saber como você quer atingir, porque a gente sabe que dentro do mercado tem N categorias de produtos, né? As categorias de destino, as categorias de impulsionamento, então tudo de margem, geradoras de tráfego. E aí eu vou falar uma coisa para você, como você falou, né, os grandes volumes, né? Hoje as maiores empresas do nosso segmento, elas já estão assumindo o pricing como essencial para o funcionamento dela. Então hoje, Leandro, a gente tem o pricing muitas vezes dentro da área comercial, às vezes numa gerência e às vezes a nível de diretoria. E qual é o grande diferencial que eu acho que todo mundo tem que aprender aqui? Aprende com você, aprende dentro do Impulso Black, aprende dentro do Black Belt. Aonde eu vou colocar o meu pricing? Eu digo pricing, aonde eu vou colocar a minha equipe de pricing, porque hoje já não é mais uma pessoa que faz nas grandes empresas. Exatamente, já não é mais uma pessoa há muito tempo. Hoje você tem empresas que colocam pricing a nível de diretoria, independente do comercial, independente do financeiro, independente do marketing, né? É porque se tornou, eu costumo dizer que, por exemplo, a área para fazer layout das lojas, hoje é uma área que fica dentro da área comercial, mas em algum momento isso pode se tornar tão relevante a gestão por categoria que você cria uma gerência, uma diretoria do lado. Você tem a área de price, que é uma área que naturalmente fica debaixo da área comercial, mas você pode em algum momento se tornar tão relevante esse negócio que você tem que separar isso daí. Então, e hoje, como a discussão é sobre competitividade, quando eu digo competitividade, é você em relação à concorrência estar ali no mesmo preço ou mais barato que eles. Em alguns itens, não precisa ser em todos, você pode separar ali, sei lá, os seus 100, 200 itens mais vendidos, e você precisa estar competitivo em relação à concorrência nesses itens, que é mesmo preço ou mais barato. E aí você vai fazendo pesquisa de preço e faz. Só que a maioria das pessoas acha que price é só isso. Eu ir lá, fazer uma pesquisa no concorrente e ficar acompanhando a concorrência para me tornar competitivo. Mas não é só isso. E os grandes, o que você levantou um assunto que é muito importante. O que os grandes, que vai descendo para os médios, para os pequenos, e isso aí vai uma tecnologia, uma forma, um treinamento que vai chegar a todo mundo em algum momento. Mas o que os grandes estão fazendo hoje? Aqui a gente está falando que está sendo feito de prática. E você botou muito, normalmente a atitude normal, quando a gente chegava a ter uma pessoa, um analista de price, ela está no comercial. Mas aí eu te pergunto, qual é o objetivo do price? O que as empresas estão percebendo? Quando eu coloco o meu analista de pricing no comercial, eu estou mirando em margem, rentabilidade. Ok. Mas se eu colocar lá embaixo do financeiro, eu estou mirando em controle e fluxo de caixa. Mas e se eu colocar o meu price embaixo do marketing? Eu estou colocando em posicionamento de marca e visibilidade de produto. Então, o que está sendo discutido isso é até o price, ele se tornou, como você falou, tão estratégico que, dependendo do objetivo que eu queira para a precificação da minha loja, se, por exemplo, eu tenho uma loja que é uma loja com público A e B. Então, eu vou ter um price que muitas vezes vai privilegiar o posicionamento de marca, da minha marca, do meu supermercado, para que eu traga mais clientes de classe A e B. E com cliente de classe A e B, eu tenho menos dificuldade para rentabilizar. Né? Então, o pricing ele tem que trabalhar junto com o marketing para posicionar a marca.
né, posicionar produto. Agora, se eu coloco lá no meu financeiro, estou com problema, alguma coisa, então eu vou fazer um price que vai privilegiar o quê? Geração de caixa, né? E se eu estou no comercial, eu quero aumentar faturamento, eu quero melhorar a margem, né? Exatamente. Então, os grandes hoje já têm. Então, a gente tem clientes hoje que são redes, que tem muitas e muitas lojas. Então, é importante a gente estar falando sobre isso, porque em algum momento, toda vez que eu for fazer uma precificação, e aí eu posso ter uma loja, não precisa ser de 20, 30, 50, 100 milhões, eu posso ter uma loja de 1 milhão, 1,5 milhão, que muitas vezes ainda é o dono, o proprietário que faz o price, mas ele já tem que ter esse pensamento. Cara, eu vou fazer o price desse produto, mas com que objetivo? É isso. Hoje eu vejo, Jean, que assim, a tendência da economia, no caso do nosso segmento de supermercado, é a gente criar vários oligopólios, né? Você tem monopólio, que é uma empresa só, oligopólio é quando você tem poucas empresas donas no mercado inteiro. Então, o Brasil já está seguindo para um caminho de fusão e aquisição e M&As entre grandes redes, né? Então, você tem, como você costuma dizer, o Grupo Pátria aí está comprando um monte de loja e crescendo a rede deles. Você tem o Mateus aí correndo como terceira maior rede do Brasil hoje, fazendo um trabalho de aquisição de lojas, não só abertura, mas aquisição de novas lojas. Você tem o Mufato fazendo o mesmo caminho, você tem o Carrefour fazendo o mesmo caminho. Então, quando eu olho desse jeito, olho nesse modelo, esses grandes corporações estão seguindo um caminho natural de ganhar espaço e a gente ter poucos players jogando esse jogo do supermercado. Porém, existem os mercados de bairro e existem os mercadinhos e existem os supermercados menores. E quando eu tô falando de supermercado menor, eu tô falando de supermercado hoje abaixo de 10 bi ano, né? 5 bi ano. Então, hoje no Rio de Janeiro a gente tem vários mercados gigantes aqui que faturam menos de 10 bi ano, e são gigantes, né? Tem loja vendendo 35 milhões, uma loja apenas, né? E assim, mas mesmo assim, ainda é o jogo de preço. Por quê? Porque quando eu vou olhar um cara que fatura 1 bi ano para um cara que fatura 10, 15 bi ano, a diferença de negociação deles não é muito diferente, não. Eles comprando com fornecedor, eles já não conseguem ter essa vantagem absurda de fornecedor, essa condição que vai fazer uma diferença de preço muito grande, porque a indústria também tem margem que ela tem que dar para os mercados, mas ela tem um limite onde ela consegue baixar. Você baixa até um limite. E aí, como eles conseguem vender muito mais barato do que muitas outras lojas? Então, você tem várias estratégias compostas ali para que o preço... E como a gente vende commodity, né? A gente vende água, a gente vende refrigerante, a gente vende carne e arroz. E é a mesma marca de arroz. Como é que eu disputo se eu estou vendendo a mesma marca de arroz que o grande está vendendo? E aí que tá, você tem que pensar no preço como estratégia. Exatamente. E você, por exemplo, levantou uma coisa. Hoje, as 300 maiores empresas do nosso segmento, elas são responsáveis por quase 58% de todo o faturamento. Ou seja, 300 empresas, elas representam praticamente 58% do faturamento de todo o setor varejista alimentar. Ou seja, nós temos 89 mil CNPJs, 300 respondem por mais de 50% de todo o faturamento do setor. E justamente como você falou, qual é a força deles, né? Eles estão vendo que precificação, serviço, né? Então, por exemplo, saiu agora, por exemplo, né, que é o medo de todo, acho que o dono de mercado pequeno, de bairro, de reposição. Já foi medido, né? Você sabe que eu gosto de números, né? E, por exemplo, os atacarejos que está sendo instalado, né? Os serviços de padaria, de açougue e de FLV. Então, por exemplo, se o atacarejo ele tem um açougue, ele já subiu 3%. Se ele tem a padaria, ele subiu 3%. Mas eles fizeram a conta que se o atacarejo ele tem padaria, a FLV e o açougue, ele sobe 7%. Isso num faturamento milionário, de no mínimo aí lojas que vendem 60, 80 milhões mês. Então também é um caminho sem volta. Lógico, eles estão tendo um aumento de custo. Sim, a gente não sabe o quanto que eles vai. Só que é o que você falou, eles negociam em volume, né? Então, se eu que estou ali próximo, sou um mercado de bairro, eu não tenho uma estratégia de precificação, então... Eu não sobrevivo com um cara desse lado. Não vai conseguir. E já o que seria o contrário. Porque o que eles viram? Eles viram o que você fala.
há algum tempo. Eles viram que às vezes eu falo e foi comprovado em pesquisa. 58% das famílias brasileiras preferem comprar perecíveis no supermercado ou na loja próximo de casa. É isso. Eles têm o entendimento, a visão que a mercadoria é mais fresca, que o atendimento é melhor, né? Então, se eu, supermercadista, né, abro mão de ter uma estratégia de precificação, uma estratégia de atendimento, eu estou jogando o meu cliente para os grandes. Exatamente. Né? Não tem como eu sair disso. Então, tudo tem a ver com o que você hoje ensina, o que a gente ensina no nosso programa Impulso Black, que é o quê? Como você precificar, como você atender, como você arrumar, porque esse é o diferencial. O restante, como você falou, é commodity. O meu arroz é igual ao do vizinho, não tem jeito. Agora, como eu apresento esse produto ao cliente, como eu atendo esse cliente, como eu mostro o meu preço para ele. Isso vai fazer. Então, quando a gente fala de pricing, é quase você estabelecer uma dinâmica de preços que ela se altera diariamente, semanalmente, né, mensalmente. Não dá mais para eu tentar cravar um preço no dia 1º e achar que isso vai durar até o dia 30. Não adianta. E não só isso, né? A pessoa precisa olhar. Quando a gente fala de preço, o cara precisa olhar profundidade de categoria. Então, se eu tenho lá desodorante aerosol e eu tenho várias marcas de desodorante aerosol, eu preciso ver custo que entrou versus o quanto o preço vai vender para que eu posicione as marcas com preços diferentes para que o consumidor tome decisão ali. O que eu costumo ver é que o consumidor ele toma a decisão de compra da marca líder baseado na concorrência ou no preço histórico na cabeça dele. Então, eu tenho um preço na minha cabeça que eu sei quanto custa o macarrão instantâneo da Nissin, como eu tenho um preço de quanto custa uma Coca-Cola de 2 litros. Está na minha cabeça. Então, ele sabe quanto custa a Coca-Cola de 2 litros, só que, por exemplo, ele não sabe quanto custa a Coca-Cola de 1,5 litro, de 1 litro, de 600. A pessoa não sabe, ela tem uma noção. E aí eu consigo ter margens melhores, muitas das vezes, quando eu tenho profundidade de marcas e também quando eu tenho variedade, no caso de embalagem dentro da mesma categoria. Então o cara sabe 100% de certeza quanto custa o Omo lá de 400 gramas. Mas o cara, eu não sei se ele tem noção dos preços dos produtos com gramatura diferente. Então, quando a gente inclusive fala sobre o conceito de produtos notáveis, que são os produtos que têm 3 características importantes dentro do supermercado, e uma delas, por exemplo, é a elasticidade de preço. Para quem não sabe, elasticidade de preço é um conceito econômico, né? Que basicamente como uma variação de preço impacta no volume para cima ou para baixo de venda daquele produto. Então, alguns produtos que pequenas variações de centavos no preço podem aumentar em volumes muito de 1.000, 2.000, 10.000 unidades para aquele produto, mostra que esse produto tem alta elasticidade em cima do preço ou baixa elasticidade em cima do preço. Então, isso é um dos conceitos para você chegar nesse conceito do item notável, do item de percepção de preço. As pessoas acham que é simplesmente ir lá e olhar na curva ABC os itens mais vendidos, e esses são os itens notáveis. Cara, não é. E as pessoas que ensinam isso, o consultor que ensina isso, o estrategista te ensina isso, ele está te falando besteira, porque não é isso. A curva ABC é um dos pontos, mas não é o ponto-chave. A elasticidade é muito mais importante dentro disso para eu poder ter noção de quanto isso é notável ou não, quanto essa percepção de preço realmente gera variação na cabeça do consumidor, do que necessariamente esse produto está na minha curva A ou não. Porque eu posso simplesmente ter na curva A lá itens que eu promovi agora e vendeu muito, mas as pessoas estão se lixando para ele. Eu só promovi muito ele, por isso gerei ações comerciais muito nele, reduzi a margem dele e ele vendeu um pouco mais. Mas ele não é o item que tira o cliente dentro da loja. Porque o fato é, se eu baixar preço, qualquer item vai vender mais. Se ele vende 10 unidades, eu baixar o preço, ele vai vender mais, 15, 20 unidades. Isso significa que esse item é notável? Não. Isso significa que eu baixei o preço dele, por isso ele vendeu um pouco mais. E ainda sobra menos que... E, cara, isso aconteceu... Teve uma época que eu fiz um trabalho em São Paulo,
E eu me lembro muito bem disso, porque nas análises a gente conseguiu entender esse lance, né? Então, o mercado vendia leite Shefa e leite Bonalate. E o que eu tô falando não é que você bote leite Shefa, leite, nem sei se tem Shefa, mas lá Bonalate eu sei que tem. E se isso vai gerar variação, eu tô falando de um caso específico de uma loja que você pode pensar e entender essa análise, pensar e fazer uma análise parecida na tua loja. E não seguir os produtos que eu tô dizendo, tá bom? Só pra você entender. Então a gente fez uma análise e o que a gente percebeu? Eu num dia lá de promoção muito agressiva, eu botei Shefa em promoção. No dia que eu botei Shefa, vendeu Shefa e vendeu Bonalate. Bonalate sem preço promocional e o Shefa com preço promocional. Então, dentro da curva A de 50% da venda, uma curva A de 50%, ou seja, uma venda de 50% do supermercado, o Bonalate apareceu sem estar na promoção e o Shefa também. Ok? Quando eu percebi isso, eu achei curioso. Na vez seguinte que eles fizeram, eles botaram o Bonalate em promoção e deixaram o Shefa sem estar em promoção. Segundo teste. O que aconteceu? O Bonalate vendeu muito e o Shefa sumiu da curva A. Olha só que análise importante. E aí, o que a gente fez? No terceiro teste, o que eu fiz? Eu baixei o Shefa, botei uma pilha maior de Bonalate do lado do Shefa, então eu tinha mais Bonalate exposto do que Shefa, botei uma placa de destaque sem estar em promoção e rasguei o Shefa. Resultado, eu vendi de 2 vezes mais Bonalate e vendi o Shefa. Margem média desses 2 itens foi muito maior que eu fazendo um trabalho desse. Então, também quando você olha dentro da categoria, você tem que olhar, porque algumas vezes eu mexo na promoção de um item e isso ajuda a outro item performar, porque eu levo mais clientes para dentro daquela categoria. Então não é só sobre botar o preço num produto, é sobre fazer uma análise um pouco mais profunda dentro desse negócio. Então, se você colocar, e aí a regra básica é os preços dentro, por exemplo, eu não posso ter leite de marcas diferentes com preços iguais. Isso você está errando no conceito. Então, eu preciso ter preços diferentes. Para eu poder dar a tomada de decisão do cliente, vai ser baseada em marca e preço. Ok? Quando o cara vem comprar o mais barato, ele não está olhando marca, ele só está comprando o mais barato. Então ele vai lá e compra o... Eu estava ontem num supermercado, participando de uma inauguração aqui no Rio de Janeiro. Ele é um impulser nosso, eu fui lá e participei da inauguração e tal. E aí eu fico ali na área de vendas, e aí eu converso com os clientes para entender inclusive padrão, conceito e tudo mais. E aí um cliente meu me abordou e ele falou assim, qual o preço desse arroz? Aí tinha um erro de operação e o preço já tinha sumido, né? Não sei porque vocês sabem, no mercado você vai lá, deixa e de repente o preço some, né? As pessoas, sei lá, catam, rasgam o preço, levam o preço, sei lá. O troço estava precificado e de repente não estava mais. Aí o cliente me perguntasse qual o preço desse arroz e tal. Aí eu fui lá olhar o preço do arroz. Eu falei assim, ó, esse aqui tá R$23,99. Mas eu tenho um arroz de primeira muito bom, que é líder de venda no Rio de Janeiro, R$26,99 nesse dia. E aí o cliente, eu não sei se estiver vendo isso, pode ser que o arroz esteja com preço diferente hoje, tá? Mas aí o cliente olhou e falou assim, não, eu tenho mulher e tenho 5 filhos, eu vou levar o de R$23,99. Eu falei, mas essa marca é muito melhor. Ele falou, não, eu preciso levar o mais barato. Esse mais barato não era o arroz que a gente estava rasgando. Eu estava rasgando o marca líder. Esse arroz aqui ainda estava com margem. Então, por que eu estou falando isso? Qual é o conceito, né? A tomada de decisão do cliente, ele vem para a loja por causa do arroz líder, porém, se ele é um cliente que só compra o mais barato, e você tem alguns clientes, principalmente classe C e D, que vai lá e compra o mais barato, ele vai comparar você com você mesmo. Ele comparou o preço, esse aqui tá R$26,99 e esse tá R$23,99, então vou levar o mais barato. Olha só. Então, ele não me comparou os R$23,99 com outros arroz de outras lojas. Ele comparou o R$23,99 com o meu preço de R$26,99. É isso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, nesse momento, pegar e fazer com que o cara entenda esse processo, e você precisa precificar bem os produtos de combate, que são os produtos mais baratinhos,
que é o produto que você trabalha por preço. E também ter cuidado, no caso, a gente depois pode até fazer um podcast falando sobre gestão por categoria, do cara não ficar estourando a categoria, lotando a loja dele de um monte de produto de preço barato. E aí o cara tem um monte de marca, e normalmente a marca que você enche é de produto barato, que você compra lá em També. Aí num dia em També tá barato. Aí no outro dia o Mococa tá barato. Aí você comprou em També, comprou Mococa. Aí no outro dia CCGL tá barato. Falando de creme de leite, né? Aí quando você vai ver, o cara tá com Mococa em També e CCGL. Pra quê? Glória, Piracanjuba. Aí que você vai ver o cara, pra que o cara tá... E assim, Piracanjuba em alguns lugares é marca líder, tá? Em alguns lugares do Brasil, Piracanjuba é marca de combate, só pra vocês entenderem. Então o Brasil, ele tem muita variação, esse lance de marca, por isso que eu não quero focar em marca, mas esse lance de marca é que tem lugares aqui, por exemplo, aqui no Rio, leite Quatá é uma segunda, terceira linha de leite pra gente, do Rio Carioca. Agora, tem lugar no Brasil que Quatá é líder de mercado. É o melhor leite da cidade. Então, assim, esquece marca, só entende o conceito para você aplicar na tua loja. Porque como tem variação local, leite inclui tem variação local, café é local, arroz tem variação de bairro, dependendo, você troca de um bairro, troca o arroz. Então, é importante você estar olhando isso daí. Então, como é que funciona? Eu vou repetir. Eu tenho a minha marca, que as pessoas marcam preço, que é a minha marca principal, que normalmente é líder de mercado, né? E eu tenho uma marca que é a marca baratinha que você botou ali, que é o barato. Essa marca baratinha, eu não preciso ter 500 marcas dela. Eu só tenho que ter a mais barata possível para mim, que eu tô comprando e tô margeando, inclusive, melhor. E normalmente o lucro tá nesse produto de preço mais barato. Então, é só conceito, tá? Se você aplicar isso aqui na tua loja, provavelmente você consegue ter um resultado mais melhor. Mas, Jean, você hoje é um dos nossos especialistas na área comercial lá do Impulso. Você dá as consultorias comerciais, é você que está dando hoje. Na sua visão, aonde as pessoas mais erram, onde os nossos alunos, que você tem mais proximidade, estão errando mais hoje? Quando a gente fala de preço, de precificação na área comercial, por exemplo. Isso que eu ia aproveitar o gancho, né? Porque você deu o mapa, acabou de dar o mapa da mina, né? Lá no topo da curva A, lá nos produtos notáveis. E isso não é uma conclusão só minha, é uma conclusão real, tá? Que ninguém vê, os grandes estão vendo, tá? Mas ninguém vê, tá? Porque, como você falou, né? Muitas vezes o supermercadista, quando ele vai fazer, por exemplo, uma pesquisa no concorrente, ele se fixa naqueles produtos notáveis. Ok, beleza. Só que o que acontece? A gente tem vou lá embaixo, vou no contrário, né? Você foi lá em cima, eu vou lá embaixo. Eu tenho uma curva C, que ela vai representar 10% da minha venda, mas provavelmente ela vai ser 70% a 80% dos meus produtos. Sim, exatamente. Né? E o que acontece? Leandro, 95% dos supermercadistas pequenos estão, no mínimo, se não estão perdendo dinheiro na curva C, estão deixando de ganhar. É isso. Isso é fato. Por quê? Como os produtos são de giro baixíssimo, você não faz pesquisa. E como você não faz pesquisa, você não leva em conta o custo de reposição. Então, cada vez que você compra esses produtos, o teu CMV acaba aumentando, porque esses produtos têm aumento como todos os produtos. Então, você está deixando uma margem lá embaixo que você poderia estar ganhando na tua curva C também. Aquele conceito da cauda longa que a Amazon usa, né? Do long tail, cara, né? Muita gente ainda bota o pessoal da área de lançamento de nota para precificar. Sim. E aí o cara pega lá uma margem qualquer lá e precifica e muitas vezes só lança e não atualiza preço. Aí o preço do produto vem mais caro, reduz tua margem, você tá vendendo... Cara, quantas vezes eu peguei lá as últimas linhas da curva C e tem produto com margem de 28%, 25%, não faz sentido nenhum. Não, e às vezes quando você for repor esse produto, tá? Por isso que eu tô te falando, que a gente já pegou lá, esse produto ele vem com 30% a 40% mais caro. Ou seja, você perdeu dinheiro na hora de repor esse produto. O que você vendeu... O CMV que existia daquele produto era irreal. Ou seja, você perdeu dinheiro. Então, assim, é o que eu sempre, né, a gente sempre aconselha, você também tem que manter a margem da sua curva C alinhada. A gente vê diferença de preço na curva C de até 60%. O concorrente está ganhando dinheiro, você está perdendo. Ele está vendendo lá a canela em pó 2 vezes o preço que você está vendendo.
É isso. Então, mas o cliente não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, ali está a tua margem, a sua margem média, você como melhorar, e você está deixando passar batido. Já vou fazer pesquisa de 3 mil produtos da curva C? Não, mas você tem que pelo menos manter um padrão de pelo menos aumento de margem, como você falou. É isso. Independente de qualquer coisa de eu comprar ou não comprar, eu tenho que prever ali um aumento de custo de reposição. Né? Ou seja, quanto que a indústria está praticando? Eu tenho essa ideia. Entendeu? Não, e ninguém sabe o preço de canela em pó, ninguém sabe o preço de alcaparra, ninguém sabe o preço de um monte de coisa dentro do supermercado, mas as pessoas compram esses produtos. Elas sabem o preço do arroz, do feijão e de alguns outros itens que a gente costuma dizer que são os itens que geram percepção de preço, também conhecido como produtos notáveis. Então esses itens aí eu tenho que acompanhar. O resto eu não preciso acompanhar, o resto é para vender. O cara vai comprar por comodidade lá. E ele vai comprar muitas vezes por impulso. O cara vai falar assim, eu vou fazer um bolinho, vou levar canela. Ou vou fazer um mingau e vou levar canela. Um leite de coco, um coco ralado. Pouquíssimas pessoas vão comprar o coco queimado para quebrar, para ralar. Mas qual é o preço de um pacote de coco ralado? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Qual é o preço. Só que o teu concorrente está vendendo com mais margem do que você. Aí tu não sabe por que o cara consegue vender o arroz mais barato do que você. É um fato. Entendeu? Então, quando a gente fala de uma dinâmica de preço, é isso. Normalmente, o cara, né? O cara, não sei como é que o cara consegue esse preço. Provavelmente ele está com o mesmo preço que você. Só que ele precifica toda a loja dele seguindo um processo. E você não está. Então, quando a gente fala em price, em precificação, eu tenho que precificar toda a loja. Tem como nós ensinamos, como você ensina com relação aos produtos notáveis, acompanhar a concorrência, é isso, tem que ser feito. Agora, eu estou olhando para todos os meus produtos, então por isso que a gente cada vez mais fala que a gente a princípio, dentro do nosso comercial, nós temos que ter uma pessoa que olhe isso. Sim. O dono não consegue olhar isso. Mas ele vai ver compra de volume, curva A, promoção, dia D. Se ele não tem uma equipe de comprador, é no colo do dono mesmo e ele tem que fazer. Agora, ele tem que treinar alguém. Se ele tem equipe de compradores, a equipe tem que precificar. Exatamente. E se isso se tornar estratégico a tal ponto, pode ser que vale a pena você nem ser a pessoa para precificar. Você criar uma área para precificar. Isso. Você criar a função de analista de pricing, que pode ser um excelente comprador, ou pode ser um excelente gerente, ou se você quiser dar um enfoque financeiro, um cara que trabalhe junto com o financeiro e comercial para ter uma melhoria de fluxo de caixa. Só que assim, essa pessoa seria uma pessoa extremamente estratégica e uma pessoa que você tivesse muita dificuldade de sair do seu negócio, porque se ela sair sabendo como que você faz esse processo todo e ir para algum concorrente seu, você se ferrou. Então não pode ser uma pessoa que seja descartável, tem que ser uma pessoa que porque hoje, né, se a gente olhar hoje para sua empresa, olhar para minha empresa, você tem pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa não sai, só vai sair, sei lá, eu fizer uma merda, aconteceu uma coisa muito grave com ela, fora isso, essa pessoa vai ficar comigo. Então, a pessoa para fazer price tem que ser uma pessoa com essa característica, porque se você botar qualquer um cara sair, ele leva uma informação extremamente estratégica do teu negócio que pode ir para a concorrência. Isso acontece também em algumas posições. Por exemplo, comprador. Você pode mandar um comprador embora, mas o teu gestor de compras não é um cara que vai sair. Né? Um diretor comercial seu não é um cara que vai sair, porque se ele sair, ele leva enraizado toda a tua estratégia que pode ir necessariamente para a concorrência. Então tem que ser uma pessoa de bastante confiança. Então se hoje você ainda não chegou ao nível de ser uma grande rede, ainda está numa rede pequena, fatura ali 2, 3 milhões de reais, o pricing... eu vou falar uma coisa que é contraditória. A última coisa que sai da sua mão é o preço. Porque só tem uma pessoa que se importa se você está ganhando dinheiro ou não. E essa pessoa é você. Não tem mais ninguém. Então, por isso que é a última coisa. E o preço está diretamente ligado a quanto sobra no final do mês, pô. Exatamente. E aí é o que eu falo. E só que, como a gente está conversando aqui, e o assunto é estratégico nesse sentido, né? Porque a maioria de nós, e tá tudo bem, naquele momento, como você falou, naquele momento eu não posso fazer muito mais do que isso, eu vou estar lá preocupado no topo da minha curva. Só que o que a gente está trazendo para todos aqui, e quem ouvir esse podcast, quando ouvir, vai ver a tua aula sobre como ver produtos notáveis, mas se ele ouvir tudo que a gente está falando, ele vai ver que tem dinheiro lá no final da curva. E às vezes esse dinheiro é o suficiente para ele melhorar o preço do notável dele.
É isso. Entendeu? Então, o dono, se ele está precificando, e aí você fala isso, a gente fala, ele tem que dedicar algum momento sem interrupção para ele analisar os preços da loja dele. Entendeu? Porque ele está perdendo dinheiro. Aconteceu uma vez, Jean, que eu fiz uma análise em uma das lojas e eu olhei que a categoria de matinais estava com a margem muito baixa. Então, naquela loja a gente queria que ela atingisse uma margem bruta sobre venda de 34% nos matinais. E quando a gente foi olhar dentro dos matinais, a gente viu que tinha um produto que puxava muito a margem para baixo. E no caso dessa loja específica, não estou falando de todas, foi essa que a gente fez a análise, um dos produtos era o Mucilon. E aí a gente foi olhar o que a gente fazia com o Mucilon. Preço ótimo do Mucilon, como era a elasticidade de preço do Mucilon, e o que a gente fez? A gente começou a rasgar menos Mucilon, mas ainda promovia ele. Quando a gente fez isso, o Mucilon continuou vendendo com volume, continuou trazendo gente, só que a gente subiu em 4 pontos de margem a categoria inteira, só mexendo no Mucilon. Então, analisar os preços, analisar as categorias, as curvas dentro das categorias, também te ajuda a entender o que pode ser que está puxando muito a tua margem para baixo. Porque, sei lá, está puxando muito margem para baixo um item que não é o item que traz cliente, mas é um item que você só está promovendo porque você está promovendo. Aí, se você mexer nesse item que não é o item que traz cliente, mas é um item que só está puxando a margem para baixo da categoria, eu posso simplesmente mexer nesse preço, diminuir um pouco ali a promoção que eu estou fazendo nele, ou nem colocar mais em promoção, e eu vou melhorar minha margem, não necessariamente eu vou cair minha venda, porque o cliente ele está vindo. Ele só está comprando mais aquele item, como eu disse, você só baixou o preço. Então, de forma mais... Quando a gente fala de redes de lojas de 10, 20, 30, 40, 50 milhões de reais, a gente já precisa ter uma análise um pouco mais refinada, que não é só ir lá e pega uma tabelinha de preço e bota uma margem. Você tem que olhar dentro da categoria. E não só isso, né? Vou promover um item. E esse item é a marca líder. E aí, muitas vezes, eu não mexo no resto da categoria. Aí para de vender tudo. E, por exemplo, isso acontece no açougue aqui no Rio de Janeiro. Se eu botar alcatra na promoção, para a categoria inteira de açougue. Não vende mais nada. Eu boto alcatra barato, as outras coisas não vendem. Eu vou lá, boto em São Paulo contrafilé barato, para o açougue, só vai vender contrafilé. Então, assim, você tem que ter cuidado nos itens, inclusive, que você escolhe para promover, porque ele também pode impactar e parar a categoria toda. E aí, se você mexer num item que é muito forte de uma categoria, de um departamento, por exemplo, você vai ter que pegar e mexer tudo para baixo. Então eu vou lá e boto um leite muito barato. Se eu quiser continuar vendendo os outros leites, eu tenho que mexer nos preços dos leites todos. Eu vou botar um café muito barato, e é um café líder. Se eu for mexer nele, eu tenho que mexer na categoria toda para baixo. Então, isso é uma outra coisa que teoricamente ajuda muito. E outra coisa que eu vi, Jean, que dá muito errado que o pessoal faz, é sobre categoria. As pessoas não entendem que cada categoria e subcategoria tem margens diferentes. Na cerveja. Eu tenho cerveja lá retornável, eu tenho a cerveja core ali, que é a cerveja barata, cerveja de combate. Eu tenho a cerveja puro malte, eu tenho a cerveja especial e eu tenho a cerveja artesanal importada. Cada categoria dessa tem um preço, tem uma margem diferente de lucro. E aí o cara tem que entender que o produto de altíssimo volume, como por exemplo a cerveja retornável, eu vou ter que trabalhar com a margem bem baratinha nela, tipo uns 15%. E aí eu vou subindo, trabalhar junto com o fabricante e subindo a margem conforme o preço ali, conforme a variedade da cerveja faz. E se eu não entender também o jogo, se eu não tiver variedade, por exemplo, na categoria de bebida, isso acontece muito. Se eu não tenho a variedade, eu não consigo ter margem na bebida. Porque se a minha loja não tem cerveja especial artesanal, mesmo sendo classe C e D, o cara compra. A favela lá, ela compra uma Heineken. A favela lá, ela compra uma Spaten. Que é uma cerveja especial. Tá na categoria de especial. E aí, se eu não boto aqui a linha toda de produto, o cara, eu não tenho produto para... Se eu só quero vender litrinho, se eu só quero vender só a Skol Brahma e Antártica, eu não tenho margem. Você vai trabalhar com margem baixa na bebida, não tem pra onde correr. Você vai ficar disputando com a adega, disputando com o depósito de bebida e com atacarejo, e você não vai conseguir ter margem, porque você só tem o básico para poder oferecer. Então, inclusive, ter mix em cima ajuda a melhorar margem, né?
Qual é a sua visão em relação a esse negócio? Não, com certeza, o que você falou. E aí faz aquela conta que a gente sempre sugere de número, né, de ter no mínimo aí de 15 SKUs por metro quadrado, né? Ela se encaixa nisso. Por quê? Quanto mais problemas você resolver para o seu cliente, mais ele vai voltar para sua loja. Né? Então foi um conceito quando o hipermercado veio, né, que ele tinha ali produtos alimentícios, não alimentícios, só que no Brasil não cola muito, né, grandes unidades de 2 litros, 2,5 litros. O brasileiro, a cultura é um pouquinho diferente, mas você pode fazer isso dentro do seu bairro. Né? Você tem que se transformar na solução do seu cliente. E aí entra o que você falou, mix. Né? Eu vou ter o meu cliente que ele vai querer comprar uma cerveja barata, mas eu com certeza vai entrar alguém na minha loja que vai querer comprar Heineken. Vai ter gente que vai comprar carote lá, pitu, uma cachaça mais barata, mas vai ter alguém que de repente vai querer um whisky. Né? Eu vou, como você falou, a nível de volume, vai ser uma comparação muito diferente. Eu vou vender 1 litro de whisky para cada 20 de cachaça. Ok, mas aquele uísque está com margem. Quem entrou para comprar o uísque provavelmente é um cara que não vai discutir tanto preço quanto o cara que comprou uma bebida destilada mais barata. Né? Então, tudo isso vai impactar. Então, dentro do seu segmento de massas, cereais, matinais, como você falou, hoje, você mesmo fala muito isso, a gente bate nisso. Hoje, não se sabe por quê, mas o número de pessoas alérgicas ou intolerantes aumentou muito. Então você pode ser um mercado de bairro, mas você tem que ter pelo menos para mostrar para o seu cliente que você tem um leite sem lactose. Leite sem lactose, produto zero glúten. Zero glúten, um leite de amêndoa. Por quê? A mesma criança que tem uma intolerância à lactose ou, né, uma alergia, ela pode estar num bairro pobre, num bairro médio, num bairro rico. Exatamente. E o pai vai comprar. O pai não vai levar um produto que vai fazer mal à criança, o pai e a mãe. Entendeu? E se ele consegue comprar isso perto de casa para ele, se torna uma comodidade, porque ele nunca vai comprar uma caixa de 12 unidades desse leite. Ele vai lá e vai comprar uma unidade. Aí vai passar 2 dias, ele vai lá e vai comprar uma unidade, 2 unidades no máximo. Se você não tem, o cara fala, cara, eu não vou comprar nem o que eu compro sem lactose, nem o normal. Eu vou lá no concorrente, porque lá eu tenho tudo. Né? Eu brinco que a gente tem 4.000 produtos dentro de uma loja aí de 300, 400 metros, mas muitas vezes se eu não tiver um determinado produto, o cliente ele sai da loja falando, esse mercado não tem nada. Por exemplo, eu fui ontem na loja, e é uma loja que atende público C e D, que a gente inaugurou, e não tinha iogurte da Danone, que é uma marca popular. Só que eles acham que mas tinha 4 marcas de iogurte de marca de combate. Bebida láctea. Tem gente que só trabalha com bebida láctea, não bota nem iogurte mais na prateleira. Não tem. E aí, por exemplo, eu consumo iogurte zero lactose. Eu não posso, nesse momento, né? Zero lactose, zero açúcar. Aí eu vou comprar o iogurte lá, não tem. Eu consumo iogurte da Verde Campos, né? Verde Campos, é isso? Campo Verde, Verde Campos, não. Campo Verde, né? E o Lac Free. Só que eu posso tomar outros iogurtes que sejam zero lactose, zero açúcar. Qual é o problema? O problema é que não tinha nada. Não tinha nenhum. Então, por exemplo, eu estava na loja, estava ajudando na inauguração, eu teria comprado produtos lá, teria dado lucro para ele, como deve ter outras pessoas que têm problema com lactose. Ou é diabético, não pode tomar coisa com açúcar, quer tomar um iogurte, mas não tem. E aí esse é o ponto, né? Aí você fica botando um monte de iogurte de segunda linha, porque você, na sua cabeça, acha que por vender classe C e D, não vai ter ninguém. Porque a pessoa que tem esse problema, ela não tem como consumir. Se você não tem um produto, ela vai ter que ir em outro lugar para comprar. A gente tem um colaborador nosso hoje, que é o Jonathan, que ele tem problema de glúten. Cara, ele reclama, porque ele fala assim, cara, onde eu moro, ele mora em Seropédica, não tem produto para eu comprar, eu tenho que ficar catando, comprando na internet. O cara compra na internet, por e-commerce, por Mercado Livre, sei lá, loja na internet para entregar lá, porque vocês, donos de supermercado, não tem produto para vender pro cara. Ele não mora num lugar de classe rica, alta, porém ele tem necessidade para ele comer um pão, ele tem que comer um pão que não tem glúten. Tem condições de comprar. Né? E tem condição de comprar. Mas aí como é que resolve isso? A maneira de resolver isso você precisa ter variedade, precisa ter algumas linhas de produto que cada vez mais são importantes para subir sua margem. Outro ponto que eu vi, se você pegar os 50% de itens mais vendidos, você precisa ter no mínimo acima de 100 SKUs vendendo dentro dos 50 mais vendidos. E você precisa ter pelo menos 400 SKUs
na curva dos 70% mais vendidos. Se você não tem isso, você provavelmente não vai ter margem boa. Porque você precisa de produto para recuperar a margem, de variedade de produtos para compor margem de recuperação. Então, o que vai acontecer? Você pode estar com a tua curva de venda muito centralizada em muito poucos itens e por causa disso não chega lá. E aí não tem nada a ver com price, é layout, é cross, é você mexer na estratégia comercial ali de promoção, e é isso que vai fazer, no final das contas, fazer essa curva melhorar ou piorar ali de venda, né? Eu me recordo que quando às vezes a gente fazia promoções de 12, 24 produtos, e você orientava pra gente o seguinte, né, na consultoria, mexeu em 12 produtos, vai baixar 12, vai vender mais barato, troca de 300 que está dentro das mesmas categorias. Então a gente chegava a fazer mudanças de 300 produtos para poder promocionar 12. Era isso, para conseguir ter uma margem boa. Exatamente, para recuperar a margem. Então, assim, quando a gente fala com isso, com os nossos alunos, ele ter essa atenção na precificação é isso. Eu vou rasgar o preço do IP. Ok, tu vai vender IP pra caraca, mas você quer margem? Então você tem que pegar, como você explicou, toda a categoria que está ali dentro do IP, trabalhar ela. Tem que ter cross dentro do setor, né? Porque às vezes lá o IP, o detergente, se eu boto a esponja está com margem. Sim, exatamente. Se eu boto o Bombril, uma esponja de aço, tá com margem. E o IP tá barato. E eu tenho uma chance muito grande da pessoa levar um detergente e levar uma esponja de limpeza, levar uma esponja de aço, né? Levar um ralo pra pia. Cara, eu tava olhando hoje e as pessoas não têm noção. Até esponja tem esse caô, você sabia? Eu olhei lá, tem uma esponja, a esponja que você usa para lavar louça, tem esponja para lavar pedra de mármore e lavar como é que chama? A cuba ali da cozinha. Você tem esponja que é para arear a panela, e são esponjas diferentes. A pergunta é, você tem variedade de esponja e você ensina, tem vídeo seu no Instagram, impulsionado, inclusive você botando dinheiro de anúncio, explicando pro cara como ele usa esponja. Porque se você explicar, ele, em vez de levar uma esponja, que era o que ele leva, ele vai levar 3, porque ele fala assim, mas eu tenho panela para limpar, mas eu tenho granito para limpar, mas eu tenho que limpar porque senão arranha o copo, você tem copos mais delicados e tal, arranha a louça. Então, qual é o que eu uso para louça, qual é o que eu uso? Então, eu até hoje não sabia. Quando eu vim de carro para cá para gravar o podcast, eu vi esse conceito, eu falei assim, caramba, que coisa interessante, né? Eu não lavo louça, né? Então eu não sabia disso. Aí eu falei assim, cara, mas eu nunca vi conteúdo, é a primeira vez que eu vejo um conteúdo explicando isso. Quero vender esponja, eu tenho que explicar, porque o consumidor não sabe. E a indústria não está fazendo o papel dela de educar o consumidor sobre a utilização de um produto. O papel nosso que quer vender é a gente educar eles como supermercado. É você mostrar que uma esponja de limpeza pesada, ela vai durar muito mais do que ela é mais cara. É mais fácil, limpa, mais simples. Entendeu? Ela vai dar... uma coisa que a gente está, né, dentro do assunto que a gente está falando, que eu acho muito importante, eu tenho batido isso com os nossos alunos, quando a gente fala de pricing, né? Na verdade, o pricing, ele começa quando tu está negociando o produto, né? Sim. Então, sempre que eu tenho batido, qualquer produto que você vai comprar junto ao seu fornecedor, quando o comercial, quando ele estiver comprando, ele já tem que estabelecer um processo de pricing, de exposição e de marketing para esse produto, né? Então, o comercial, ele tem essa missão. Eu estou negociando aqui, não importa o tamanho da loja, mas eu estou negociando um pouco mais de café do que o meu normal. Ok, vai ter ponto extra? Vai para a ponta de gôndola? Qual o preço que eu vou praticar? Quais são os produtos correlatos que eu vou aumentar a margem para compensar esse café? Né? Então, assim, eu tenho batido muito nisso, porque passa batido. Opa, o café aqui vai me dar 50 centavos em cada pacote, vou baixar o preço. O que tu adiantou comprar lá? Fazer um acordo de selinho, de sellout com o fornecedor? Tu vai vender mais café. Se tu der sorte, o cara vai levar mais alguma coisa. Mas aí tu tá dando sorte. Você não tá usando estratégia de precificação. Então eu bato muito nessa tecla. Pessoal, e aí eu vou negociar, eu vou comprar um pallet de leite. Ok, como você explicou, vamos fazer uma análise do setor lá de leite? Vamos dar um destaque para ele? Ou vamos dar um destaque para outro produto e vamos deixar ele lá no setor, mas porém com preço mais agressivo? Mas eu vou dar destaque para um outro produto para impulsionar a venda dos dois ao mesmo tempo, né? Então o price, ele começa na hora que você está negociando.
né? Não adianta, porque muitas vezes o fabricante vai falar para você, olha, eu vou te dar um dinheiro, mas você tem que aplicar no produto que eu estou te vendendo, te dando esse dinheiro. E você tem que entender se isso é vantajoso. Porque muitas vezes você pode pegar o dinheiro, a verba dele, juntar com verba de outros e aplicar num item específico que você quer vender mais barato para aquele item sair, inclusive, com margem. E aí, assim, um conceito que eu também sempre lembro, né? Eu falo assim, né? Tem algumas pessoas da minha idade, mas a galera, a maioria é nova, né? E assim, porque na época que a gente começou a trabalhar, na época dos nossos pais, nossos avós, a gente tinha um conceito que era chamada hiperinflação, né? Sim. Então, realmente, naquela época, era aquela história, não, pode colocar 100% em cima de tudo e que tá tudo bem. Por quê? Não existia gestão de preço, não existia gestão de estoque. Pelo contrário, a gente queria ter estoque para não vender. Porque como aumentava todo dia, né? Então a gente vendia, fechava o caixa meio-dia, corria para o banco para pegar o dinheiro, depositar e aplicar no overnight. É isso. Né? Então muitas vezes a gente não tinha nem intenção de vender estoque. Mas com o advento do plano real, houve a necessidade da gestão. E aí qual é o conceito? Antes meu avô lá, os pais de muitos de nós, né? Mas no meu caso meu avô, ele falava, meu filho, ó, tudo que for chegar aqui na nota, tu multiplica aqui e esse é o preço final. Tudo vou. Lá na quitandazinha dele. Mas era assim. Hoje, se eu botar 50% de markup em cima de tudo que chega, eu vou quebrar. Sim, exatamente. Entendeu? Então as pessoas têm que dizer, mas eu vou vender com margem baixa. Acho que a maior resistência, né, do empresário, do setor de supermercadista, é ele não entender que a gente tem que bater, por exemplo, 30% de margem no final. No dia 30 do mês, no dia 31 do mês, quando eu fizer lá o meu DRE, eu tenho que ter 30%. Se eu vendi algum produto a 7% de margem, dane-se. Desde que eu tenha 30%. Então, esse conceito que eu acho que as pessoas têm que adquirir por pricing. Existe um grande player, não vou citar o nome, apesar da notícia ser pública, né? Mas sabe como é que ele convenceu os investidores a botar dinheiro na loja dele, até chegar ao ponto de fazer um IPO na bolsa, ou seja, um grande player, né? E sabe como é que ele convenceu isso? Ele fazia um DRE por departamento. Cada departamento na empresa dele tem um DRE. A padaria tem um DRE, o açougue tem um DRE, lógico, de forma gerencial, né? Uhum. Mas, ou seja, ele provava que, olha, esse setor aqui vende barato, mas esse setor aqui compensa. Você está vendo que aqui diz que não dá lucro, mas aqui dá? E hoje ele cresce 40% acima dos concorrentes dele. Entendeu? Ele dá lucro todos os trimestres há vários anos e não para de crescer. Né? Então foi a forma que ele encontrou dele precificar e medir a operação dele para mostrar que, ó, aqui, esse setor dentro da minha loja me dá prejuízo e eu estou ciente disso. Mas com esse setor me dando prejuízo, eu faço com que esse setor aqui me dê lucro. Sim. E eu acho que assim, o conceito de price que a gente tem que interiorizar, né, hoje, o empresário, é o seguinte: eu não posso nem muitas vezes ter uma margem boa em todos os produtos. Se eu pudesse dar, né, fazer a pessoa entender isso, olha, nem todo produto você vai ter margem alta, mas no final do mês você tem que ter ali a sua meta atingida. E aí você vai trabalhar com comercial e a precificação para fazer isso, né? Seriam assim, nesse ponto, seria uma responsabilidade muito grande do comercial e de quem faz o price. Você tem ali uma pessoa, um analista ou você dono, parar para fazer o price. Então, não adianta eu ter 55%, 60% no meu bazar se eu não estou vendendo o meu produto lá na ponta. E quando o Jean fala de margem de 30%, ele está falando de margem bruta sobre venda, tá? A margem líquida ali você vai ficar entre 26%, 27%, 28%, dependendo do estado. No Goiás, essa margem tem que bater 35%, no interior de São Paulo 34%, e em alguns lugares no Rio Grande do Sul 32%. Tem variações de margem para ser mais alto. No Rio, por exemplo, é difícil chegar em 28%, fica 28%, 27,5%, 28,5%. Agora, dá para você ter 1, 2, 3 pontos de margem a mais, sendo competitivo, trabalhando esse jogo de vender barato, que precisa ser vendido barato, e vendendo no preço, ou que precisa ser vendido no preço. Porque uma das coisas que as pessoas não entenderam, porque as pessoas me veem muito como o cara que ensina a vender, né? Eu sou o cara que, faz vender, né? Ajuda o cara, loja lota e tal. Mas mal sabe as pessoas que na retaguarda, o segredo do sucesso dos meus alunos é que eu falo exatamente o contrário. Eu falo assim, gente, tem que dar margem.
o supermercado não é sobre vender barato. A gente usa paliativos e estratégias para serem iscas para trazer o cliente para dentro da loja. Agora, o mercado é para vender caro, não é vender barato. Ele tem que dar dinheiro, tem que sobrar dinheiro na última linha, tem que dar lucro. E não só dar lucro contábil, lucro gerencial, tem que ser gerador de caixa. Inclusive, hoje eu pergunto para as pessoas, tá, mas está dando dinheiro, tá sobrando dinheiro todo mês? É uma pergunta recorrente que eu faço para todos os impulsos. Ah, pô, o cara fala assim, pô, meu dia D foi fantástico, eu arrebentei de vender, dei resultado danado. Eu falo assim, tá, mas tá sobrando dinheiro? Tá sobrando dinheiro todo mês? Porque é sobre isso. Sobre geração de caixa. O supermercado é como se fosse um imóvel. Tem que dar lucro, tem que deixar dinheiro e geração de caixa todo mês. Quando a gente fala de geração de caixa, pega o início do mês, quanto é que você tem no caixa, chegar no final do mês lá, você tem que ter mais dinheiro do que quando você começou no caixa, físico. Porque não adianta nada. Porque muita gente fala assim, meu negócio dá lucro, mas não vejo dinheiro físico. Não vejo dinheiro no caixa. E tem que ver, o negócio é para dar dinheiro necessariamente, tá? E só comprovando o que você está falando, né? Vocês vão sempre me ouvir falando bastante de números, né? Nós conseguimos, né, agora no último evento que nós fizemos, comprovar, né, com números, né? Então, vários alunos, que existe a estratégia do dia D, que o Leandro ensina, né? E vários alunos que tinham resistência a fazer a estratégia como o Leandro ensina, e não tinha os resultados que eram corretos. E a gente, matematicamente, através, né, de comparações, a gente mostrou para o aluno que, mesmo quando diminuía a margem do dia D dele, ele sobrava mais dinheiro no caixa. E um aluno chegou a essa diferença em R$400 mil. Incrível, né? Incrível. Ou seja, ele vendeu o dia D com menos margem, porém, essa menor margem no dia D, né, que é um dia que a gente rasga preço, vamos colocar assim, né, impactou na margem geral dele 0,3% percentuais. Ou seja, diminuiu a margem dele em 0,3% percentual. Só que o volume que ele gerou aumentou 400 mil no caixa dele. E aí? Alguém tem 400 mil a mais no caixa? É isso. Em um mês? É isso, né? Então, assim, existem, né? O que nós ensinamos hoje em dia não é só, como você falou, não é só a ação de vender, né? Existe uma ação e um método para vender. Exatamente. E aí, quando você faz isso, comprovadamente, repetidamente, o seu resultado melhora. E, se eu for olhar, mas eu perdi 0,3%, 0,5% na margem. Ok, mas volume versus margem, quanto sobrou no seu caixa? Quanto foi a rentabilidade da sua loja? Caraca, aumentou. Então, teve lojas que tiveram aumento de rentabilidade de 7% no caixa, geração de caixa. Aumento de 7% na geração de caixa. Em um único mês. Quantas empresas conseguem fazer isso de forma natural e continuamente? Não, a maioria não consegue fazer isso. Não consegue. Aí, volto a dizer, método de isso venda. Que eu não tô nem falando a repercussão que gera na cidade. Sim. Você fica famoso por vender barato. O seu mês seguinte você acaba vendendo mais porque as pessoas te escolhem em relação às outras pessoas. E sim, tem todo o impacto ali que a gente vai... O aluno que faz dia D sequencialmente ao longo de... Hoje a gente pode falar ao longo de anos, né? Nós temos alunos que estão conosco há anos. Hoje, no dia D, eles vendem mais produtos normais do que produtos promocionais. A verdade é essa. Isso. Né? Então, que a média fica ali entre 40% e 60%, né? Isso. Então, ou seja, 40% de produtos promocionais, 60% de produtos não promocionais, e aí conforme você vai fazendo ao longo do tempo, isso fica no 70-30, 40-60. Coisas, assim, vamos dizer simples, né? Tem uma expertise por trás, mas vamos dizer simples. Por exemplo, de precificação, vamos falar de precificação, estamos falando de precificação. Uma análise de encarte. A maioria das lojas não faz uma análise de encarte. Quem está com a gente faz. Que inclusive a gente consegue prever ali a margem que vai bater, considerando inclusive os produtos que são vendidos promocionais e não promocionais, para chegar ali numa margem média real que você vai ter no dia D, rasgando ou não o produto. Exatamente. A gente tem ali uma inteligência, para quem está dentro do nosso programa, que a pessoa vai falar assim, cara, mas eu quero vender a 99 centavos. Ok, bota 99 centavos aí. E através de uma análise de encarte, nós vamos, né, através de uma inteligência que existe ali pela retaguarda, nós vamos dizer, ok, a margem está mantida, você vendendo a 99 centavos. É isso. Entendeu? Então, assim, pricing é isso, é você aliar, né, o teu conhecimento de mercado, o teu conhecimento do local, o teu conhecimento do seu público, a
processos e tecnologias para fazer você conseguir melhorar a sua loja. E se você não fizer isso, né, às vezes a gente fala assim, pô, esses caras acabam, no final sempre botam um terror na gente. Mas se não fizer isso, daqui a pouco você vai estar sendo ultrapassado. Né? O Leandro sabe. E hoje é mais do que nunca, pô. O destino de muitas empresas ela está sendo encerrado dessa forma. Eu não consigo acompanhar meu concorrente. Às vezes você não consegue acompanhar seu concorrente porque você não quer. Não é que o cara é melhor do que você. Não é porque ele compra melhor do que você. Às vezes é porque você não quer precificar a sua loja como tem que ser precificado. Eu não vou baixar meu preço. E o cara está baixando dele. E aí o teu cliente que gostava de ir na sua loja, acabou de conhecer uma loja melhor do que a sua, porque tem mais itens. Entra no que você falou, da gestão de categorias, mix. Ele chegou lá, pô, mas no cara só tem bebida láctea. Aqui tem iogurte grego, tem iogurte lact free, tem com whey protein, né? Pô, não, não vou mais no cara lá não, o cara é caro e não tem produto, vai quebrar aquele negócio. Ó o cliente já dando o destino da tua loja. Né? Então, tipo assim, é o que eu falo, né? Muitas vezes o aluno fala assim, pô, eu não sei como é que esse cara faz isso. Aí a gente vai ver assim, como é que você está precificando sua loja? Não, isso aqui eu não baixo o preço. Não abro mão disso. Então, você está abrindo mão do seu negócio. E hoje né? O price ficou mais estratégico que qualquer outra coisa. Porque diferente de outros negócios que vendem valor, supermercado não vende valor. Supermercado vende produto de commodity. Não tem muito pra onde correr, não. Você pode ter, sei lá, uma carne melhor, um hortifruti melhor. Pode, mas, cara, o arroz que você vende é o mesmo arroz. Por que o cara vai comprar em você? Se é o mesmo arroz, a mesma qualidade, a mesma marca. Não tem por que o cara decidir comprar com você. Ele vai comprar com você se fizer sentido pra ele. E normalmente não faz porque você precifica errado. Tem item que dá pra você precificar porque o cliente não sabe o preço. Então não é um problema, você pode precificar mais caro. Mas está muito caro esse item, eu vendo pouco esse. Não tem problema, você tem que tomar uma decisão. O que você quer para o teu negócio? Eu tenho itens que são produtos que propagam, que trazem cliente. E eu tenho produtos que são geradores de margem. Eu tenho produtos geradores de tráfego, de cliente para dentro da minha loja, são produtos geradores de margem. Você tem que decidir, eu vou jogar esse jogo ou vou jogar o jogo de preço médio? Porque jogo de preço médio não deu certo. O Walmart foi embora. Foi embora. O dele é preço barato sempre. Preço barato sempre não funciona. O brasileiro quer... ele quer ter a sensação de estar levando vantagem, quer a sensação de oportunidade. A gente tem muito isso. No Brasil, não é todos os países que é isso, mas no Brasil é isso. Então, o que o brasileiro quer? O senso de oportunidade. O senso de oportunidade é promoção, divulgar promoção, não sei o quê. Então, o cara quer ter a sensação que tá levando vantagem naquilo. Isso. Agora, o longo prazo é mix, produto bem precificado, margem ajustada, para que você, no final das contas, consiga chegar no resultado. E a gente está chegando aqui ao final desse podcast, estamos com quase 1 hora aqui de podcast, mas deixa eu fazer uma pergunta. O assunto pricing é um assunto que a gente pode desenrolar muito aqui. Né? Então a gente, sei lá, deu uma pincelada nele. Mas tem muita coisa para aprofundar, tem muita conversa para usar, tem matemática e estatística por trás desse processo todo. E a pergunta é, faz sentido para vocês que a gente aprofunde esse tema? Se isso faz, eu preciso que você comente aqui embaixo e diga assim, faz sentido. Leandro, aprofunde o tema de precificação, gostaríamos de saber mais sobre o assunto. E se você não entendeu alguma coisa do que a gente falou, coloca a tua dúvida aqui, porque a gente está respondendo 100% das perguntas do YouTube. Então coloca a tua dúvida aqui embaixo. Agora, se você quiser receber sempre conteúdos como esse, eu preciso que você não deixe de curtir, compartilhar e me seguir aqui para você poder estar recebendo. Esse podcast também vai ficar disponível para vocês no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e todos os maiores tocadores de música e podcast do Brasil. Então, não deixe de você também estar assistindo por lá, se você realmente gosta de podcast. Tem vários, a gente já está chegando próximo aqui de uma dezena, quase a 100 podcasts, então tem bastante conteúdo relevante para você poder melhorar seu negócio. E aí, o que você está achando sobre esse podcast sobre precificação? Então, eu vou te dar acesso a um resumo muito detalhado aqui sobre esse podcast. Para você poder baixar esse resumo, vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo aqui do YouTube. E aí o que você precisa fazer é só baixar
clicar aqui e baixar para você ter acesso a esse resumo aí. É um material exclusivo que a gente vai dar para quem está assistindo aqui gratuitamente na internet. Presente meu para você. Então clica no link que está aqui embaixo. Obrigado, Jean. Vamos para cima, muito mais longe. Até o próximo vídeo. Valeu! Até a próxima, pessoal.